Seja muito bem-vindo a mais um episódio GovCast, o seu podcast sobre governos. E o nosso convidado de hoje é o Leverci Silveira Filho, secretário da Secretaria do Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas aqui de Curitiba. Seja muito bem-vindo, Leverci. É um prazer imenso receber você aqui com a gente. Eu que agradeço, fico muito feliz, muito honrado pelo convite, tenho acompanhado o trabalho de vocês e tem sido um episódio mais legal que o outro, né? São diversos atores da área governamental e isso é muito importante para que as pessoas se familiarizem, né? Conheçam o que acontece por trás de cada gestão. E para mim é um privilégio representar Curitiba, a nossa capital, a nossa cidade mais inteligente do mundo. Muita honra estar aqui com vocês, meninas. Que bom, E para começar, a gente vai entregar um presente aqui do GovCast. Oba! Obrigado. Vamos usar. Foi feito com muito carinho aí para você. Quero ver. E pela Presente nossa tem que artista, abrir. né? Porque a Pri é que faz toda a arte. Olha, que lindo! Obrigado. Maravilhoso. Você e a patroa. Eu e a patroa. Vocês Outra mulher recentemente poderosa como comemoraram, acho que vocês. 20 anos de união, não é isso? Sim, estamos Então, há olha 20 só. anos juntos e... Nossa, que graça. Obrigado, meninas. Seja muito bem-vindo, Leverci. Vamos começar falando um pouco sobre a trajetória do Leverci, né, no setor público. A gente sabe que você é formado em biologia e também acho que na questão de políticas públicas, é Sim. isso, né? Como que você foi parar, né, nesse cargo aí de secretário de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba, que é uma secretaria muito importante? Muito legal. É um privilégio também. Eu sou curitibano, né? Eu cresci ali na região do Boqueirão e como um curitibano que sempre precisou de serviços públicos, né? Fui estudar sempre em colégios públicos, sempre precisando da saúde pública. E você sabe, né? O jovem ele tem essa capacidade reivindicativa muito forte de brigar por aquilo que acredita, de correr atrás, né? Então, quando eu fui estudar no Colégio Estadual do Paraná, no ensino médio, eu sempre me envolvi na vida pública, de certa forma, com os movimentos. No caso, o movimento estudantil. Né? Então fui presidente do Grêmio daquele colégio, nós fizemos uma rádio, fizemos muitas coisas incríveis, tenho amigos desde aquela época até hoje, do Colégio Estadual do Paraná. Depois de lá eu continuei no movimento, mas no movimento ambientalista. Trabalhei no sindicato também, dos empregados do comércio de Curitiba. Depois fui trabalhar num hospital, né? Primeiro no Play Center, depois no hospital, sempre trabalhando. Depois do hospital, eu abri mão do hospital para trabalhar na Universidade Livre do Meio Ambiente. E na Universidade Livre do Meio Ambiente também conheci pessoas que me levaram para a vida pública. Então fui para a Câmara de Curitiba, de vereadores. De lá conheci muitas pessoas, isso é muito importante. E ao conhecer as pessoas, a gente vai assumindo postos, né? Então eu fui trabalhar no governo do estado, né, quando saí da Unilivre para apoiar um parlamentar em Curitiba. De lá eu fui para o governo do estado, fiquei 8 anos, né, no governo trabalhando no meio ambiente. Então tive o privilégio de escrever o Mata Ciliar, que foi um programa que chegou aos 399 municípios. Depois o Paraná Biodiversidade, também dei suporte técnico. Nós fizemos muitas ações no governo do estado, 8 anos. Depois de lá eu fui para a prefeitura de Quatro Barras. Né, trabalhei com o Loreno Tolardo, prefeito até então, à época. Depois saí de lá para trabalhar, auxiliar o Marquinhos, fui chamado para trabalhar com o Marquinhos em Piraquara. Assumi lá o meio ambiente e urbanismo, um desafio muito grande. Piraquara é uma cidade que tinha um atraso muito grande, muito complicado. É a maior área de manancial. Você imagina, são 93% do território é considerado área de manancial. E em cima dessa região, problemas, né? A maior ocupação irregular do sul do Brasil, uma série de dificuldades, limitações de desenvolvimento. Mesmo assim, fizemos um excelente trabalho, como vocês acompanham, né, em Piraquara. Daí regressei a Quatro Barras, onde trabalhei também em várias secretarias, passei pelo governo, pelo meio ambiente novamente, fizemos um parque, muitas ações em Quatro Barras, e fui convidado a assumir a pasta de Curitiba. Tinha uma amizade pessoal com o prefeito Rafael Greca, muitos anos, desde 2006, né? Ele já me conhecia, mas eu fui indicado, né? Fui indicado à época por um deputado federal, que me deu a honra de me indicar, e hoje estamos em outros caminhos, né?
E então fui convidado a assumir a pasta, né, da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, que era até então Assuntos Metropolitanos, foi extinta e agora recriada nessa segunda gestão do prefeito Rafael Greca, com o objetivo de unir cada vez mais a região metropolitana. Né, colocar Curitiba a serviço da região metropolitana e vice-versa, porque é uma troca, né? Uma troca muito interessante. Com certeza. E essa secretaria é nova, né? Como você falou, agora foi na segunda gestão, né? Desse segundo mandato do prefeito Rafael Greca. Foi criada em 2021. Justamente, assim, a gente, né, pesquisou um pouco e foi criada justamente por conta dessa necessidade de integração entre as regiões. Tanto pelo marco do saneamento, tanto pelo desenvolvimento socioeconômico, tanto pela a parte da segurança pública também, que era uma outra pauta que dava para ver que tinha bastante essa necessidade. E também outro ponto que era bem importante, que se falava muito, era a conurbação, que é aquele momento em que os municípios eles se juntam, eles se fundem fisicamente e socialmente, né? Então, até aonde que é o limite de cada um, como que eles estão ligados, interligados. Então, a gente vê que assim, é uma novidade ainda, né? Apesar de ter aí praticamente 3 anos, ainda é uma novidade. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nessa secretaria? Então, Victoria, quando nós assumimos, nós não tínhamos sequer um programa, né, para você seguir. Porque era uma secretaria que até então, quando era assuntos metropolitanos, né, em outras gestões, ela dava conta de diversos assuntos, né? Então, o transporte era a pauta, o desenvolvimento era a pauta, os resíduos sólidos eram pauta, segurança hídrica, tudo aquilo que influencia em um grande território conurbado, como você falou, que tem interdependências muito grandes, tem particularidades muito grandes. Uma região metropolitana é diferente, porque ela é composta por diversas cidades, né, onde você, como você mesma disse, não se confundem as divisas, e então nós começamos o desafio era, primeiro, né, estabelecer uma série de ações nas quais nós pudéssemos fazer com que as prefeituras vizinhas pudessem se identificar. Opa, aqui, olha, eu posso participar aqui junto com Curitiba. Eu tenho a mesma importância que Curitiba. E, claro, tiradas as proporções, devidas proporções, nós tentamos fazer com que esse mantra do prefeito Rafael Greca realmente se tornasse efetivo. Que Curitiba, grande Curitiba, é uma só. Então, o transporte tem toda uma gestão própria, né? Nós acabamos atuando em diversas ações de maneira transversal, mas muitas das pautas já têm uma estrutura própria. O Conresol cuida dos resíduos sólidos. O COIN, que é um consórcio agora das guardas municipais, foi recente criado, onde nós demos suporte, para compartilhar as ações de monitoramento, de inteligência, de até mesmo combate à criminalidade, onde você pode deslocar uma viatura de Almirante Tamandaré para Curitiba e vice-versa, ou efetivo, compartilhar da muralha digital de Curitiba. E aí vieram outras ações que também têm gestão própria. O turismo tem um Instituto de Curitiba de Turismo, mas o turismo metropolitano tem um outro comportamento, que também precisa de atenção. E assim também na segurança alimentar. Curitiba hoje consome basicamente o que é produzido na região metropolitana. E essa é uma particularidade. Mas respondendo especificamente essa questão, nós então começamos a fazer ações de qualificação dos gestores, de maneira setorial. Um deles até que nós nos conhecemos, né, Pri? Onde a gente começou a organizar eventos, assim, encontros metropolitanos. Né, encontros de gestores de meio ambiente, encontros de gestores da ciência social, de planejamento, de governo, de educação, de saúde, enfim. E para quê? Para que nós pudéssemos, primeiro, romper essa barreira de que Curitiba é grande, é intangível, é inacessível. Não, Exatamente Curitiba isso, é uma cidade que... Quem está de fora tem uma visão, né? Sim, que e tem uma programas... dificuldade, né? Exatamente. E não, nós tentamos fazer com que Curitiba fosse interpretada, e fizemos, né, como uma cidade solidária,
que tem um grau de responsabilidade muito grande para com a metropolitana, porque existe uma interdependência muito grande. E eu posso até dizer que nesses eventos que eu tive a honra de participar, de prestigiar, os municípios aqui da região metropolitana, eles vêm fazer um intercâmbio. Sim, Aprender, buscar informação, mas também somar, também. né? Como isso é importante. Por exemplo, Curitiba, não muito tempo atrás, né, eu mesmo vivenciei isso, sou uma pessoa jovem, me considero jovem, né? Não cheguei ainda nos 50, espero chegar. Vai chegar. Com certeza. Gente, olha, eu passei por uma situação do Covid que é um caso à parte. Então, para mim, cada dia é uma vitória. Né? Esse episódio foi realmente muito, muito complexo para todos nós. Você tem né? 2 aniversários, Sim, né, Leverci? Você comentou essa história. Então, assim, para mim é um privilégio falar disso. Mas Curitiba tem essa particularidade muito grande, né? De que não muito tempo atrás nós tínhamos um meio produtivo autossuficiente, basicamente, dentro do território. Então, por exemplo, a região do Umbará era bem produtiva, a região de Santa Felicidade era uma colônia, tinha várias propriedades produtivas, né? Estou falando de hortifruti granjeiros, basicamente. Vou até interromper para você tirar uma dúvida minha. Eu jurava que Santa Felicidade era a região metropolitana de Curitiba. É região metropolitana ou não é? Bairro de Curitiba, é um dos bairro. 75 Porque bairros de diz Curitiba. que para ir para a região metropolitana é um valor da passagem, para ir de lá para cá é outro valor? Não, ali é integrado, é Curitiba, tem até o terminal de Santa Felicidade, que é de Curitiba, mas tem toda uma característica própria, né? Como você mesmo interpreta, quando você chega, você vê uma luminária diferente. A gente acha que é um negócio à parte, calçada né? diferente, e tem toda essa tematização para mostrar a relevância dela enquanto um polo cultural, gastronômico, né? E assim, esse fenômeno foi acontecendo. Curitiba foi expandindo para fora do seu território a produção, né? Isso aconteceu porque as hortas, as propriedades rurais passaram a dar lugar para moradia, para habitação. Então eu mesmo venho de uma região ali no Xaxim, Boqueirão, que era uma bacia leiteira. Eu me lembro, quando nós chegamos, né, uma casa simples, até fazer o muro, fazer a cerca, as vacas vinham à noite se coçar na casa da gente. Era uma região de campo, basicamente, era uma propriedade. A fazenda Boqueirão, né, pegava toda, ali tinha uma cultura dos menonitas, né, que tinham essa cultura de produzir o leite. Né? Então, isso acabou. Isso hoje você vê na Lapa, em Piraquara, tem uma bacia leiteira. Então, Curitiba foi deixando. Para a região metropolitana, a gente já se sente no interior, é uma delícia, né? É verdade. Nossa, eu adoro. É verdade, aqui do lado também, né? Nós começamos, então, a ver esse fenômeno, né, onde começamos a nos industrializar, e hoje isso também já está acontecendo, essa transferência de grandes indústrias para a região metropolitana, porque Curitiba não comporta mais. Então essa interdependência é basicamente não só no alimento, que já é sagrado, importantíssimo, mas também na água, nos minérios, na mão de obra, né, e no transporte. Então essa correlação é muito importante. Tá, o que a região metropolitana ganha? Ela ganha em oportunidade. Ela ganha em ter um grande mercado consumidor, de quase 4 milhões de pessoas. O desenvolvimento da região, o crescimento da cidade. Que precisam consumir, precisam comprar, precisam ter aonde ir, ter o que comer. Né? Então, é toda uma característica própria da grande Curitiba. E, Leverci, nesses projetos que você liderou, qual que você destaca um aqui pra gente, ou se tiver mais, enfim, né? Que você acha assim que impactou bastante a vida da população metropolitana. Principalmente no que se refere à questão da... Deixa eu até copiar aqui. Do meio ambiente e infraestrutura. Sim. Nós, não basicamente a nossa secretaria, mas como eu falei, ela é transversal. Nós ajudamos a catalisar alguns programas que existem em outras pastas, até mesmo no governo do estado, agora até mesmo no governo federal, né, com a Itaipu. Enfim, nós acabamos dando essa aproximação importante entre os entes federados. Mas, para isso teve que ter uma confiança, teve que ter credibilidade, teve que ter essa aproximação, onde a gente se conhece, os gestores hoje, somos amigos, temos esse relacionamento, independente de bandeira, política, de de A ou B, partido. nós demonstramos que é necessário uma governança.
E a governança metropolitana, primeiro que ela não pode ter bandeira realmente, porque você tem que conviver com o contrário, né? Ou o que pensa diferente de você, ou que tem um grupo diferente do teu, de uma maneira amistosa o tempo inteiro. Então nós pensando fazemos num bem isso, maior, num bem maior né? que a coletividade, que é o desenvolvimento metropolitano. Então, esse trabalho, ele tem muito disso. O ganho foi essa governança. E essa governança, o que que é? É você governar sem necessariamente ser governo. Então a governança, ela traz outros entes para a roda, né? Você coloca na mesa ali as entidades empresariais, você coloca as entidades do terceiro setor, né? Sociedade civil organizada, você coloca as prefeituras, o governo do estado, o governo federal. Para quê? Para planejar e organizar ações coordenadas que possam trazer resultado efetivo rápido. Um exemplo só, que o Prometrópole, até que eu hoje estou pela segunda vez como secretário executivo do programa, ele basicamente se confunde com a própria missão da nossa secretaria. É o desenvolvimento regional. E o Prometrópole, ele traz esses entes para dentro dessa governança, né? Curitiba basicamente criou o programa, mas você tem a SOMEC, que é a Associação dos Municípios, a SULEP, você tem a DETUR, que é do turismo, outras entidades que se sentem tomadores de decisão, se sentem responsáveis pela região também. E passam a fazer parte de um grupo, dentro dos grupos de trabalho, que executam as ações, porque cada qual já tem a sua missão. Cada entidade que compõe o Prometrópole, ou essa governança que eu mencionei, já tem a sua missão desenhada. E são importantes. O que nós fazemos é sentar juntos, discutir a melhor estratégia para chegar ao resultado. Basicamente, um resultado que me orgulha muito, que nós conseguimos implementar juntos, foi aumentar o consumo regional. Então, você evitar que as compras públicas aconteçam de você comprar um produto que não é daqui, de perto. Você pode comprar daqui. E deixar esse dinheiro criar um ciclo virtuoso na região. Então você vai comprar... Cria raiz, investimento na região. Por que eu vou comprar mandioca, por exemplo, do interior de Santa Catarina? Nada contra. Não, sim. Sendo que eu posso comprar aqui pertinho. E fortalecer o comércio, né, da Fortalecer região. o produtor rural, E aí o daí a comércio. importância da cooperativa agricultura familiar, Sim, né? várias. E nós ajudamos a organizar várias também. E assim, é isso que é um dos dados efetivos, foi desde 2017, para você ter uma ideia, tudo que nós consumimos de hortifruti granjeiro da região, produzidos aqui regionalmente, não ultrapassava a marca de 11%. Então, em 2017, nós comprávamos 11% daqui da região. Hoje nós chegamos a 60%. Então foi um aumento absurdo. Muito. Nossa. E esse aumento, não pense assim, agora nós estamos comprando aqui, não. É ir lá convencer o produtor rural que ele pode vender para Curitiba, que ele pode vender para a merenda de Curitiba, para o sacolão, para o armazém da família. Nós já estamos com o armazém da família em 14 municípios da região metropolitana. Né? O consórcio de resíduos é um sucesso, claro que agora está avançando para novas tecnologias, né? Para deixar apenas de enterrar o resíduo, mas trazer energia dele. Né? Nós estamos trabalhando forte na reserva hídrica do futuro, que é a reservação para garantir a disponibilidade de água das futuras gerações, aumentar a reservação em torno de Curitiba. Essa compra pública que eu falei é muito importante, nós estamos organizando que cada prefeitura saiba o que ela compra por KNAI. Por exemplo, Contenda hoje consegue saber quanto que ele compra de vidraceiro dele mesmo, do município, da região metropolitana ou de fora. Contenda ali é conhecido como a terra da batata, não é isso? Batata. Então ele pode dar uma olhadinha ali naquele catálogo e falar, puxa, mas eu estou comprando pão caseiro de fora do meu município? Não, eu tenho que dar um curso de panificação. Eu tenho que fazer com que o pessoal produza pão porque eu vou comprar. E organize ele para que ele possa vender. Nossa, isso é um programa maravilhoso para que você consiga reter aquela economia, né, dentro do município e na região, já que o intuito é realmente uma dar força para outra. Sim. Isso é maravilhoso. E chegando lá na ponta, né, é o agricultor podendo vender mais, ganhar um dinheirinho, ele vai na loja ali do mesmo município,
porque ele não tem um fluxo, né? É mais local, ele vai comprar no comerciante do local e aquele dinheiro vai ficar ali, reinvestido ali, E gerar automaticamente impostos o município vai se desenvolvendo, vai tendo mais investimentos, né? Isso nós estamos vendo em todos os municípios, né? Vocês têm acompanhado a evolução da região metropolitana como um todo, mas a revolução pontual, né? Hoje, por exemplo, a riqueza da nossa região, né, gente, que eu acho que vale muito a pena a gente enaltecer. Por exemplo, o Tijucas do Sul, o maior produtor de orgânicos do Brasil. gente Isso que eu ia recebeu comentar agora com Os você. prefeitos aqui, foi muito Inclusive, legal. eles mandaram cesta de orgânicos para Sim. nós. Aham, não, Olha a gente que Produto fantástico isso, né? A maravilhoso. gente falou aqui, eu achei que era brincadeira. Passou 2 dias, chegou Sim. uma No cesta. outro dia, No outro dia, é verdade, os chegou uma morangos. cesta. Eu falei, olha, a gente tem que estar Maravilhoso. lá comprar. É E assim, verdade. sinceramente, eu não sabia. Pois é. Até a gente fala que o GovCast ele ensina. Nós não sabemos muito. A gente não sabe muita coisa E que tá aqui assim, do lado. O verdade. interessante, né, é você veja, vamos para Rio Branco do Sul, maior produtor da América Latina de cimento. E olha, por que o Vale do Ribeira, então, tem tanta dificuldade? Você sabia Né? Pois é, Por que nós temos tanta dificuldade? Se nós temos, por exemplo, minérios em abundância, não só ali, mas Itaperuçu agora vai ganhar mais uma... Né? Eu tenho sentido que está tendo um avanço muito grande para o Vale do Ribeira, porque eles pensam diferente. Há pouco tempo atrás, os produtores de cítricos, né, eles jogavam a produção fora, na estrada. Vocês são mais novas que eu, vocês não viram. Mas era comum. Por quê? Porque eles não tinham valor agregado de mercado. Não valia a pena pegar uma estrada horrorosa, vir para longe, ninguém comprava, o valor era baixo, então eles jogavam fora como protesto. Veio a pavimentação da estrada do Ribeira, né? Hoje eles são os maiores produtores, a capital nacional da Pão Câncer Azul. Cerro Azul, Olha, eu estive lá na verdade. festa. Olha que grande, que riqueza. Que riqueza. Inclusive, no último evento que vocês organizaram da secretaria, a gente foi e tinha umas polcão. Tinha, acho Aí que eu tinha já taquei um stand de cada município, né? Exatamente. Então, E tinha de pouca. O prefeito Rafael Greca é um entusiasta. Ele sabe o que produzem, aonde, e ele vê oportunidade nisso. Então, ele mesmo desafia sempre o pessoal lá a extrair um pouco mais. Então, vamos extrair os óleos essenciais da casca da mimosa, porque os perfumes franceses de maior sucesso têm essa particularidade, e nós temos aqui. Temos mandioca de mesa, foi uma surpresa quando diagnosticamos que tínhamos uma grande produção significativa de mandioca de mesa, porque no interior do Paraná tem muita mandioca, mas é mandioca para fazer a fécula, para fazer outras matérias-primas. Acaba sendo processado, mas a de mesa, que nos alimenta, está na região metropolitana. Então, por que não embalar, congelar e colocar uma marca? Exatamente. Esse foi o foco. E isso agregou valor. E isso trouxe mais qualidade de vida para as pessoas lá no campo. Começamos também um trabalho de clonar, junto com o governo do estado, as variedades mais precoces e tardias de cítricas, de Poncã, para aumentar o espectro produtivo. Porque simplesmente ele só tem 3 meses de produção. Em 3 meses as pessoas acabam ficando sem trabalho, sem emprego e sem renda. Então nós começamos a fazer esse trabalho para clonar essas variedades, para que você aumente esse período de produção. Então olha que medidas que dependem da ciência, né? Mas que vai trazer resultado lá na ponta. E também uma das questões que me traz muita alegria e perspectiva, que aí é numa outra vertente, que é tecnológica e de energia, está acontecendo um movimento muito forte. Araucária, São Mateus do Sul, Lapa, né? E nessa região, nessa faixa, porque tem todo um polo produtivo de energia. A Potencial, uma das maiores produtoras, do Brasil, a maior produtora de biodiesel. Você tem em Araucária, petroquímica e fertilizante agora. Você tem em São Mateus do Sul, xisto. Então é um corredor de energia. Nós criamos, pelo Prometrópole e nosso trabalho, junto com o município da Lapa, junto com a Universidade Federal do Paraná, um parque tecnológico para dar conta disso tudo. Já está reconhecido, já tem sinalização de recursos do governo do estado e já está com vários projetos, né? Isso nos alegra bastante. Entre outros, sabe? Não, são muitas coisas. Se Muita for falar coisa. tudo aqui... Verdade, você sabe que a pandemia nos ensinou muito. Nos ensinou, na época, a olhar mais para o nosso quintal.
Porque as viagens das pessoas, a maioria sempre foi para fora. Pra fora. Né? Ou para o Nordeste, ou para o Exatamente. Sul. E nós começamos a ficar com medo de pegar avião, com medo de nos deslocarmos. E a gente acabou olhando para o quintal de casa. E percebendo que a gente tem cavernas em Colombo, em Tunas do Paraná. Nós temos um rafting fantástico em Adrianópolis. Não, o Levercy, ele pode ser um excelente, como é que Um fala, guia guia turístico. Porque a gente vai acompanhando o Instagram dele, cada hora ele tá num lugar, numa mata. Ou tá numa caverna, tá num rio, tá no... É apaixonante, porque você está pertinho, né? Programas para você fazer. A diferença, existe uma diferença entre o turista e o excursionista. O turista, para ser turista, tem que permanecer mais de 24 horas num local. O nosso turismo aqui na região, ele é bem excursionista. Você pode ir e voltar. Perfeito. É claro que também vai gerar renda, porque você vai consumir na venda, no mercadinho. Agora, se ficar para uma pousadinha, melhor ainda, né? Volta mais tranquilo. Isso é verdade. E deixa eu te perguntar outra coisa, Levercy. Tem o plano de desenvolvimento urbano integrado, né? Que é um plano aí que traz diretrizes de como que esses passos podem vir acontecendo, como que vocês podem, né? Um município apoiar o outro. Como que funciona esse plano e o que já foi feito baseado nessas diretrizes Certo, até agora? Muito bom. Cada município tem que desenvolver o seu plano diretor. O plano diretor, na verdade, é um mapeamento do município que ele vai dizer o que você pode ou não fazer em determinada região. Ou criar um vetor de desenvolvimento. Eu quero criar aqui um polo gastronômico, então eu vou mudar o zoneamento permitindo que tenham comércios dessa natureza, pequenas agroindústrias, esse tipo de coisa. Então você vai desenhar o município, mas isso você não faz sozinho. Tem que ter uma equipe técnica, tem que ter a participação da sociedade para dizer o que ela quer em determinado local. Eu quero uma região que tenha só casas térreas ou eu quero uma região que tenha prédios? Eu quero que aqui você não preserve a natureza em seu estágio primário ou posso canalizar esse rio, né? Então, tudo isso você faz num plano diretor. O PDUI, que tem a gerência da AMEP, que é a Agência Metropolitana do Governo do Estado para as regiões metropolitanas, ele está facilitando esse processo de, primeiro, integrar o que você tem, que cada município já tem o seu. Então você vai integrar o que você tem, vai dar um zoom, vai olhar de cima e vai propor medidas. Opa, aqui é um corredor, tem importância esse corredor para escoar a produção, para chegar em Curitiba mais fácil. Então, por que não mudar esse zoneamento dessa via simples, transformá-la numa via dupla? É basicamente isso. Você consegue ter um planejamento planejar com base o território com base nas vocações, nas características de cada município, de cada região. E isso tem sido bem coordenado nesse aspecto. Nós temos ajudado no que nos compete. O IPUC, né, que é o nosso Instituto de Planejamento, acaba também tendo um papel muito importante representando Curitiba nesse aspecto. E a gente tem participado da etapa que acabou agora de diagnóstico e vamos começar a discutir o prognóstico, que na verdade, o conjunto de medidas a serem propostas para os próximos anos. E todas as cidades da região metropolitana podem dar suas sugestões, fazer seus apontamentos da mesma forma. Todas têm participado das audiências públicas, algumas foram virtuais, outras, se quiser, podem ser presenciais. E aí, essa etapa do diagnóstico encerrou-se. Já estão sendo apresentados os resultados do diagnóstico e agora vão começar essas propostas. Isso é muito bom, né? Muito bom porque planeja o futuro. A gente tem toda uma particularidade na região metropolitana, né? Haja vista que nós precisamos beber água. A água vem da onde, né? Então nós temos alguns mananciais muito importantes. Eu não posso colocar uma indústria poluidora do lado de um manancial de abastecimento. Sim, não tem lógica, né? Mas eu posso propor, por exemplo, logística, que tem mínimo impacto, próximo, né? Eu posso propor indústrias de montagem, de tecnologia. Então, você tem medidas... Olha como tem cada particularidade, né? A gente nem imagina. Sim. Até isso tem que ser pensado para não impactar a questão ambiental da região. Sim. E quando a gente fala nessa integração, é importante um cuidado você muito analisar grande. todo mundo e ver como cada um, né, consegue colaborar, com o que
tem que deixar de fazer, às vezes um tem que abrir mão de um planejamento que tinha para o futuro, Sim. né? E eu quero até fazer, falando em praia. futuro, eu quero até fazer uma pergunta para o Levercy. Como que você acha que o impacto dessas diretrizes vai impactar na população no futuro da região metropolitana? Sim, tem duas questões, né, Pri? Algumas que são de ordem global, onde nós não temos muita gerência direta sobre ela, a não ser sermos resilientes e enfrentarmos as consequências, né? Que é cada vez mais nos preocuparmos com a macrodrenagem, cada vez mais nos preocuparmos em termos de uma defesa civil atenta, porque as enchentes, os eventos extremos, eles vão acontecer, né? Granizo não respeita a divisa entre as cidades, né? A chuva, o vento, as enchentes, isso cada vez mais será recorrente. Por quê? Porque existe todo um aspecto global, né? Nós alteramos muito as condições ambientais globais e hoje estamos sim sofrendo as consequências e vendo, presenciando isso. O que era algo previsto, né? Que estava muito distante, agora não está. Absurdo. Hoje não faz parte da nossa vida. Nós temos cada vez mais que atuar na macrodrenagem, cada vez mais atuar em parques que tenham essa função de absorção de água. Cada vez mais nós temos que nos preocupar com a condição das habitações. Essa é uma questão. E tem as questões locais. Eu não posso, por exemplo, deixar de propor medidas de preservação de nascentes, porque se elas acabarem, nós vamos ter a redução dos níveis de água dos mananciais, por exemplo. Eu não posso, por exemplo, propor medidas que alterem e que impactem, por exemplo, os aquíferos, que são as águas subterrâneas. Nós temos em Campo Magro, Almirante Tamandaré, Colombo, o aquífero Karst, que tem uma importância ambiental muito grande e a gente nem vê, né? Está abaixo dos nossos pés. Então, tudo isso, os fatores químicos, físicos e biológicos, eles são considerados no planejamento. E o que eu acho, que eu vejo, né, é que é igual lavar louça, cortar grama, é um trabalho que não acaba a conscientização. Nós temos que conscientizar, e isso é o que eu vejo, um papel muito importante que o prefeito Rafael Greca teve, de voltar a ter esse protagonismo, Curitiba. A família Folhas, essa coisa de trabalhar a cabeça dos curitibinhos. Porque são eles que vão enfrentar cada vez mais essas condições. Exatamente. E manter as condições E aí a importância também da legislação, né? Porque a lei, os zoneamentos, os decretos, eles vêm para garantir a preservação daqueles ambientes. Exatamente. Nós precisamos de medidas compensatórias para que a gente preserve a nossa água. Eu tenho no meu mestrado agora, que eu estou encerrando, de políticas públicas e direitos humanos, fazendo um trabalho voltado à segurança hídrica. E é uma pauta nossa, da prefeitura, né? Por isso a reserva hídrica do futuro, porque a segurança hídrica é essencial para o desenvolvimento, né? Não tem como pensar no futuro sem pensar na preservação da água. Então, cada vez mais nós temos que sermos criativos, o papel da Assembleia, o papel das câmaras, em criar medidas que compensem a preservação ambiental. Tem que parar de ser um problema, tem que virar uma vantagem. O produtor que preserva tem que ganhar com isso. E, Levercy, você estava falando ali um pouquinho antes de falar desse tema, você estava falando, a gente comentei aqui que às vezes um município, né, precisa deixar de seguir com o plano que ele estava, né, abrir mão daquele plano para seguir um plano conjunto, né, pensando nesse todo, nessa integração. E a gente está vendo que você fala muito sobre essa parte, a secretaria, como toda a sua equipe, fala muito sobre essa articulação, né, de boas práticas, mostrar para os gestores da região metropolitana o quanto é importante, e isso demanda uma energia ali nessa articulação, às vezes no convencimento, né, de que outros gestores, essa parte de abrir mão, de fazer o diferente do que já estava planejado. Como que tem sido a sua atuação
E também como tem sido a aceitação dos outros gestores, porque a gente sabe que aí tem um monte de coisa, né? Às vezes tem uma vontade que queria muito, um ego, uma diferença de ideologia político-partidária. A gente sabe que são vários fatores. Sim. Como que está sendo essa aceitação por parte dos gestores? Interessante a pergunta, né? Porque a nossa região metropolitana é muito extensa. Uhum. Desde a divisa com Santa Catarina até a divisa com São Paulo. Né? São 16 mil quilômetros quadrados que você tem todo tipo de uso e ocupação. Você tem uma área de um relevo mais acidentado no norte, que é o Vale do Ribeira. Você tem todo o modelo de uso do solo diferente lá. O pessoal até brinca que eles plantam a tiro e colhem a laço, porque o relevo é muito acidentado. Eles não podem ter qualquer tipo, o clima é outro. Sim. Você pode plantar banana, cana-de-açúcar, né? Agora no sul, não. Na Metropolitana Sul você tem terrenos mais planos, você tem... Então, assim, você tem a diferença a partir daí já. A partir do relevo, do uso e ocupação do solo. A parte do anel central, aquele pessoal mais, né, indústrias, mais pessoas, mais comércio. Então, essa diferença que você menciona... já é sabida, inclusive, por eles, né? E, durante muito tempo, só para dar um exemplo no que você falou, é excelente a pergunta, durante muito tempo o Vale do Ribeira se sentiu ultrajado, desprestigiado, inferiorizado, porque eles eram tidos como o Vale da pobreza, da dificuldade. E eles mesmos internalizaram agora que eles querem ser lembrados pelo Vale da Oportunidade, que tem muito a ser feito ainda, mas eles têm potencial para isso, eles sabem disso. Então, é outra forma de se enxergar. Então, eles já sabem dessa característica e esperam sempre buscar o máximo de resultado dentro dessas características. Dentro das possibilidades. Eles sabem que o turismo é uma ferramenta fantástica para eles, Uhum. eles têm trabalhado nisso, que a própria diversidade da produção rural é importante, eles sabem disso. E na região sul é diferente, mas também tem as suas características, eles sabem disso. Curitiba tem um papel fundamental de estar junto no processo, animando esse pessoal, para que eles entendam que existe aqui um grande polo consumidor capaz de gerar oportunidades. E aí esse é o nosso papel. Né? Então, assim, como você mesmo mencionou, Vicky, Piraquara mesmo, eles não podem ter indústrias. Então, eles sabem disso e hoje aceitam essa condição e trabalham no desenvolvimento de outras ações. Nós articulamos, junto com o Grupo Evangelizar, um bônus aí, que isso vai ser fantástico. A pedido do prefeito Rafael Greca, um esforço muito grande do padre Reginaldo Manzotti de desenvolver o turismo religioso, né? E Piraquara, nós conseguimos indicar uma área em Piraquara e vai transformar a vida das pessoas lá. Eles vão fazer um dos maiores centros de turismo religioso, o Grupo Evangelizar, é preciso, em Piraquara. Olha a importância disso para gerar trabalho na hotelaria, que vai ter que ter, no comércio, em serviços, né? Transporte, serviços associados ao transporte, serviços associados à hospedagem. Isso vai ser revolucionário para o município. Então, ao invés de ficar chorando, dizendo não posso ter indústria, eu vou atrás de indústrias limpas, Perfeito. de indústrias que podem trazer e mudar essa realidade. E às vezes, sem essa integração, sem esse incentivo de outros municípios, né? No caso aqui, Curitiba, falando, olha, vamos levar... Não vamos trazer aqui para Curitiba. Vamos levar ali para o lado, porque da mesma forma a gente vai estar se ajudando. E Curitiba, ele impulsiona muito a questão do turismo local, regional, né, da região metropolitana. O pessoal que vem aqui, os próprios locais, assim, pontos turísticos, já indicam outros. Morretes, vários restaurantes rurais. Sim. Então, Morretes tem muita coisa. Lá até que o prefeito veio aqui e falou pra gente, né, que tem alguma coisa Brindarolha. ecológica. Isso. Muito bom. Paranaguá, que tem bastante coisa turística também, que é a cidade mais... Curitiba mais antiga é do a estado, porta né? de entrada do Paraná, vamos falar, né? Do grande turismo, de E bom esse negócios. movimento que ele faz, assim, não pensando só Sim, em Curitiba, porque sim. Curitiba já é uma cidade conhecida, Sim. né? Referência no Cada vez Brasil, mais. cada vez mais. Referência internacional, inclusive. Sim. E dar essa mão, apoiar,
E impulsionar esse turismo aí Sim. da região. Nós tínhamos uma vontade, né, um desejo do prefeito Rafael Greca, da gestão, em fazer, inclusive fizemos a divulgação de alguns atrativos turísticos da região metropolitana no nosso mobiliário urbano, né? Para que as pessoas de Curitiba olhassem o mobiliário urbano e falassem, Piraquara, que bonito, tem isso lá, né? Eu quero conhecer. Por que não ir ao Vale do Ribeira? Por que não ir a Campo do Tenente? Por que não ir a Pienho, que tem Rio Negro para fazer? E nós fizemos um trabalho forte nisso, também de planejamento, mas não em termos de uso e ocupação do solo. Fizemos um trabalho de planejamento junto ao Paraná Produtivo. Né? Nós fizemos um trabalho de oficinas regionalizadas, onde nós juntamos os gestores da área de desenvolvimento. Quando fala área de desenvolvimento, vamos entender desenvolvimento econômico mais direto, turismo, agricultura, indústria, comércio e serviço. Né? Nós organizamos esses gestores dos municípios para que eles, primeiro, num diagnóstico, dissessem qual a dificuldade que eu tenho. Né? Se eu não tenho, por exemplo, um sistema de inspeção sanitária da vigilância sanitária, eu nunca vou tirar o tiozinho do queijo da informalidade, a tiazinha do ovo da informalidade. Eu preciso me organizar. E muito disso aconteceu nesse sentido. Demos suporte para que esses municípios tirassem o seu SIM, seu sistema de inspeção sanitária, para que eles pudessem, então, começar a ampliar suas vendas, né, dos seus produtos. E esse trabalho é contínuo, né? Ele não pode parar. Nós percebemos que dentro do Paraná Produtivo nós tínhamos uma oportunidade de ter recursos. Então nessas oficinas planejamos com os gestores o que é importante. Eu preciso de um abatedouro em tal município, eu preciso de um galpão de distribuição dos produtos da agricultura em outro município, que vai atender esses 3 outros municípios. Esse planejamento conjunto foi fantástico. Para o turismo também, porque tem muitas rotas que elas passam mais de um município. Por exemplo, a rota Rastro da Serpente, no Vale do Ribeira, que para os apreciadores do motociclismo é fantástico, cada vez mais procurada. A Rota da Princesa, que liga Rio Branco do Sul a Cerro Azul, também. Então, são roteiros. E que podem ser atrativos no meio do caminho. Podem ser atrativos. Né? Então, nós fizemos um trabalho forte também, está em vias ainda de ser viabilizado pelo governo do estado, um trabalho de um aplicativo. É muito importante, é necessário o aplicativo para o turismo metropolitano. Para que a pessoa, ao chegar no aeroporto de Curitiba, Ela já sabe. com um leitor de QR Code, ela vai saber o que é. Eu quero um vinho, onde é que eu tenho uma boa vinícola? Eu tenho a Cave Colinas Faz de um Pedra funil, em eu Piraquara. quero... É uma busca, né? Um filtro, né? Eu quero um passeio ambiental. Sim. Dentro do que ela clicou, já vai tudo direcionado para isso. E a ideia é que nesse espaço você tenha vouchers de desconto, cashback, Olha, que roteiros, show. pacotes. E aí a gente já entra também naquilo que você tinha falado, né? Que existe aquele turismo que você vai e fica mais de 24 horas e tem outro, como é que é o termo? Excursionista. Excursionista. Então já entra nesse turismo excursionista. Sim. Que a pessoa ela não precisa ficar só em Curitiba. Sim. Ela pode conhecer a região perto, vai, Vocês já volta. foram? Exatamente. Vale a pena, né? Uma conferidinha no que aconteceu, um fenômeno que aconteceu em alguns roteiros consolidados. Um deles, por exemplo, é o de São José dos Pinhais. Você tem ali a Rota das Colônias, a Rota do Vinho, o Caminho do Vinho. Caminho do É Vinho. muito procurado no Aonde final que de é? semana. Eu sou meio perdida, assim, de espaço. Mas tem a colônia Vitimarsum também. Vitimarsum. Que eu não sei pra qual lado. Quem tá indo pra Ponta Grossa, Isso. né? Ponta Já Grossa. é passando um pouquinho ali Passa o Bossa Nova. pedágio, já Mas é à do ladinho direita. de Bossa Nova, do que lado é de metropolitana. E também é Você muito bem pode chegar procurado. ali no São Luís do Purunã, né, em Bossa Tomar um café Nova, delicioso no Colonial. Vitimarsum. Muito eu bom. quero um turismo de aventura, quero montanhas. Você vai ter em vários municípios. Mas 4 Barras, tem o Caminho do Itupava, tem o Pão de Morro do Ló, o Anhangava. Morro do Anhangava, que vale muito a pena. Tem o Morro da Palha, o Morro do Cal. É uma diversidade muito grande de atrativos que a gente tem na E região. ali a no gente precisa Vitimarsum tem explorar. umas geleias que é feito regional. Sim. Maravilhosa. Você não encontra em Sim. outro lugar. Então, Então nós vivemos numa região que ela é super diversificada culturalmente, né? Temos todos os tipos de povos aqui, todos os tipos de produtos, tanto dos mais tropicais ali para o Vale do Ribeira até os de clima temperado. Nós temos indústria, né? Nós temos, por exemplo, a Terra da Louça,
que é Campo Campo Largo. Largo. Né? Nós temos vinícolas incríveis, temos turismo de aventura, temos passeios fantásticos, né? Visuais assim, realmente encantadores. Inclusive, contem também com a GovCast pra gente estar divulgando alguma Ah, coisa verdade, desse é turismo. Botar o pé na verdade. lama. Porque a gente está alcançando números incríveis aqui, graças a Deus. Deus. Então, É que a gente... verdade. E não é só o pessoal do Paraná, o pessoal do Brasil todo tem acompanhado Sim, nosso trabalho. É maravilhoso. verdade. Então, vamos sentar, vamos E conversar. a gente gosta de uma estrada, né? A gente gosta, a gente fazer um Muito conteúdo e mostrar pro pessoal na prática, atiçar, Sim, aguçar É verdade. aquela vontade Aquela do pessoal vir vontade. conhecer, né? É Só para ter verdade. uma ideia do que isso pode gerar, né? Dos maiores produtores, os 10 maiores produtores de morango do Paraná, 8 estão na região metropolitana. Olha isso. Essa De informação eu 10, não sabia. E eu 8 sou estão na apaixonada por morango. Você também, né? Amo. Os Aprendi a maiores. gostar. Então, por exemplo, Almirante Tamandaré, Araucária. Araucária, quando as pessoas imaginam Araucária, elas falam, meu Deus, estou imaginando aqui grandes indústrias, né? Essa é a impressão que eu tenho. Tem também, tem a Uhum. Gerdau, você tem lá a Petrobras, Um lugar que você passa lá com cheiro de borracha. mas é um dos maiores produtores de hortaliças do Paraná. Olha só que legal. Né? Ali é couve-flor, alface. Orgânico também ou não? Não só orgânico, também. Mas alface, couve-flor, repolho, você vai achar em São José dos Pinhais e Araucária. 2 grandes cidades que são o nosso cinturão verde. Então, todo esse pessoal, você imagina, né? Quase 4 milhões de pessoas precisando se alimentar. Olha a relevância que a região metropolitana tem. Como eu falei, fornecimento de água, que já é essencial. Né? Quantas civilizações declinaram pela falta dela, né? Mas você tem do alimento, como eu mencionei, né? E você tem também, além das indústrias, você tem outras vocações, né? São muitas. É muita né? coisa. Vamos explorar Você muita tem coisa. na Lapa uma bacia leiteira, como eu falei, em Piraquara, enfim, fruticultura é forte, você tem indústria de couro, indústria de vidro, Vou fazer indústria uma promessa plástica. pro pessoal que tá acompanhando aqui. Ai, A gente olha vai lá, fazer ela é algum- as promessas dela. Não, mas eu tô colocando o Leversi na promessa. Então entendi. tá. Já tô- Ele vai saber agora o que Ele vai que é. saber Porque também. eu também não sei, E você- Leversi. Não, agora minha cabeça fez assim, ó, Bom. plim, plim. A gente vai fazer umas rotas. Leversi, Legal. você Ótimo. vai ser o Um nosso prazer. guia turístico. Tá bom. Isso. Pra apresentar algumas regiões pra nós. Quero ver, Pra hein? gente mostrar pro pessoal. Ai, Tem acho lugar que bem vai ter que legal. botar uma bota, deixar necessário Não, de a lado. gente vai com bota e vai Vamos com bota e tudo. com bota e tudo. Pra É. gente, realmente, porque você Vai sabe ser de um muita prazer. coisa que a É gente nem nossa imagina. missão, É nós estamos verdade. aí para isso. E a gente vê que cada vez mais, agora vamos lançar um livro. Eu gostaria de ter trazido o livro aqui. Ah. Ele tá no forno, tá muito bonito. Mas você vai trazer, que lançou, Vai você ser tem que um trazer aqui. atlas maravilhoso que Ai, traz legal. todas essas características, que Curiosidade. pude trazer, escrever com muito carinho a história e os ativos econômicos e culturais que a gente tem nessa região toda, né? Nós temos reservas indígenas. Como que é o da nome do região livro? metropolitana. Curitiba Açu. Foi inspirado, inclusive, numa fala do próprio prefeito Rafael Greca. Uma vez ele falou, vamos fazer a Curitiba Açu, a grande Curitiba, que em Tupi-Guarani, Açu é grande, né? A grande Curitiba. Pensando nessa grande região metropolitana. Que legal. E ali, só não pude lançar por período de vedação agora. Correria agora, É, né? Mas a gente tá aqui logo, também pra... logo após as eleições a gente Você vai vai lançar. trazer aqui no Porque eu GovCast fiz pra questão gente... de ter um prefácio bem feito com várias pessoas que contribuíram e tem essa visão metropolitana também. Que legal. Maravilha. E, infelizmente, agora a gente já tá chegando no Olha, fim, né? passou rápido. Passou Infelizmente. rápido, a conversa vai fluindo e eu tenho certeza que a gente podia ficar aqui horas e horas recebendo esse conhecimento, né? Obrigado. Eu queria saber, Leversi, o que você espera para o futuro da região metropolitana integrada? Quais são os seus próximos planos, né, à frente da secretaria? O que você gostaria de ver, assim? Aonde você gostaria de chegar? Nós queremos agora encerrar porque toda gestão ela é cíclica, né? Nós temos uma data para começar e para entregar. Então, nós queremos fazer essa entrega diferente de quando iniciamos, com ideias, com propostas, né? Hoje, por exemplo, a metropolitana ela tem uma governança forte, articulada e que vai dar sequência nesses trabalhos.
né? E essa governança ela já está, inclusive, dentro do programa Paraná Produtivo, do governo do estado, inclusive com sinalização de recurso para isso. O programa da Itaipu também vai ter recurso para isso. Então, muitas das coisas que nós propusemos vão acontecer. Isso me deixa muito feliz, porque a gente não vive só de ideias, a gente vive de ação, né? O que não é feito não existe. Então, essas ações que nós ajudamos a planejar irão acontecer. A expectativa é que as coisas continuem, né, com essa conexão muito favorável, essa sinergia muito positiva entre os gestores, principalmente, né? Porque a verdade é essa, existe essa relação toda particular, como vocês viram, e que precisa ter integração, entendimento, precisa ter humildade para capitanear esse processo, e eu acho que os próximos gestores que virão vão ter essa necessidade, desse compromisso, né, de que isso aconteça. Eu sou movido a desafios, né? Eu quero voltar a lecionar, eu fui professor de rede pública, acho isso fantástico. Vocês verem, eu falo um monte, eu quero voltar a lecionar. E você tem um dom. E a gente, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que Deus nos reserva também. Eu estou muito feliz de ter cumprido, de ter feito parte dessa gestão do prefeito Rafael Greca. Ele, como um grande amigo pessoal, é um gestor que eu admiro de uma maneira muito forte, porque eu vejo a preocupação dele. Ele se doa de verdade, né? Então, às vezes, se assaltar uma senhorinha no centro cívico, ele sabe que tem câmera e ninguém viu, ninguém fez nada, ninguém pegou, ele fica brabo, né? E ele se incomoda. E o gestor, realmente, que tem compromisso, é assim. Então, é essa escola dele, né, que eu tenho certeza que levo muito comigo também. Tenho a alegria de ter feito parte dessa gestão, assim como fiz de outros municípios. Vamos ver o que acontece aí pela frente, seguir cenas. Ai, que legal. No próximo capítulo. Que bom, Liverci. Foi muito legal ter Foi você aqui muito. com a gente. Eu que agradeço. Fico Obrigada muito feliz. mesmo pela participação. Obrigado pela Você amizade. vai ser nosso guia turístico. Quero que Quero você... ver, hein? Esse é a proposta para o futuro. Olha só, pra Tá gente bom. juntos Já tem. É verdade. levar, descobrir. Não, e a gente vai filmar tudo, vai postar no Conte comigo. GovCast. Não, Eu adorei essa tua ideia. Você gostou? Amei. Conte comigo. A gente vai, Amei. até os make-off a gente vai postar, porque Eu já, vai ter, não, eu né? já tô Vou vendo dizer para tudo. vocês, precisa disso. Precisa ter alguém com essa visão que vocês têm, com esse entusiasmo, essa qualidade que vocês fazem, porque nós precisamos reforçar a nossa identidade. E a nossa identidade é tão incrível, como vocês viram, é tão valiosa, tão rica, a gente tem que explorar mais E assim, isso. sabe, Leverci, a gente fica tão feliz quando vem um gestor, secretário, vem aqui, conta alguma novidade, algo que não deveria ser novidade. Ao mesmo tempo que a gente fica feliz por saber, por exemplo, quando os prefeitos, né, estiveram aqui de Tijucas do Sul, o Gringo e o Claudemir, eu não sabia que Tijucas era a capital do orgânico. Então, assim, quantas coisas mais nós, como população, a gente não tá sabendo. É verdade. Tá deixando passar, tá perdendo coisas importantíssimas, né? Então a gente quer mudar esse cenário, a gente tá, Isso. tá entusiasmado pra isso. É Tô vendo verdade. vocês lá na Lapa, conversando com o pessoal. Ai, que legal. Nos casarões e tanta coisa linda que nós Isso, temos comendo aí. aquela coxinha de... Como é que fala? De farofa. De farofa, já comeu? Ainda não. Lapa, maravilhosa. Não comi. Maravilhosa. Essa é uma história à parte, muito interessante. Então já tá combinado, hein? Tá combinado. Obrigada, Muito Leverci. obrigada, Uma honra Leverci. estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada. Chegou ao fim mais um episódio do GovCast. Obrigada por terem acompanhado. Curta e comenta, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo episódio. E fiquem ligados no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Até mais.